E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa semana já saiu um vídeo sobre a Magazine Luiza e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Via, que é a proprietária da Casas Bahia e Ponto Frio. E esse vídeo vai ser na mesma pegada do da Magazine Luiza. Como as ações da Via já chegaram a custar R$ 20 no passado e hoje estão a R$ 2, muitos investidores olham para ela e pensam que talvez ela possa ser uma oportunidade frente à possível queda de taxa de juros que está para acontecer ao longo do segundo semestre. Então a gente vai olhar a DRE. A DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação, que no caso, as ações de varejo ultimamente tendem a ser prejuízo. E a gente vai ver como que funciona esse business, quais são as margens e como que a taxa de juros poderia impactar positivamente nos resultados das ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, comenta, compartilha, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e daí ele vai tender a distribuir para mais pessoas, então dá essa fortalecida aí. E se você também tem curiosidade sobre as ações da Magazine Luiza, assiste o vídeo que saiu essa semana. Então agora a gente está aqui na DRE da Via, como eu comentei para vocês, a DRE é um demonstrativo contábil e vamos ter aqui as receitas, os custos, as despesas, resultado financeiro e no final o resultado de lucro ou prejuízo de uma ação. Então aqui a gente está na DRE da Via de 31 de março, ou seja, do primeiro TRI. Então aqui receita de vendas de mercadorias e serviços 7.354 milhões, custo de mercadorias e serviços vendidos de quase 5 bi. Ou seja, só aqui a gente já vê que grande parte dessa receita ela já é corrompida pelos custos, tanto de mercadorias quanto os de serviços prestados. Então aqui ficamos com um lucro bruto de 2 bi 360 milhões após essa retirada. Aí aqui a gente entra nas despesas operacionais, que também totalizaram 2 bilhões e 100 milhões. Ou seja, após retirada do custo e dessas despesas operacionais, sobra apenas 259 milhões, isso que ainda faltaria remover o resultado financeiro da empresa. Ou seja, depois de uma receita de quase 7 bilhões e meio, após tirarmos custos e despesas operacionais, sobra um resultado de 259 milhões apenas, ou seja, é um business de margem bem espremida. Aí quando a gente entra no resultado financeiro, 812 milhões de resultado financeiro negativo. E após a compensação, um prejuízo do trimestre de 297 milhões. Aí agora eu peguei exatamente esses números da DRE e planilhei eles aqui no Excel para a gente trocar uma ideia. Então aqui, com a DRE planilhada, eu trouxe aqui as receitas, os custos, aí uma lucratividade bruta, aí depois despesas operacionais e daí o resultado antes do resultado financeiro, e daí o resultado financeiro e depois o prejuízo de 297 milhões. Aí aqui ao lado eu coloquei uma análise vertical. O que seria análise vertical? É você entender a representatividade de alguma coisa frente ao todo, ou seja, a representatividade do custo de mercadoria frente às receitas, a representatividade das despesas operacionais frente às receitas, a representatividade do resultado financeiro frente às receitas. Ou seja, a gente consegue visualizar aqui 67,91%, ou seja, quase 68%, é a representatividade do custo frente a essa receita. E que em despesas operacionais totaliza 28,57%. Só que a gente já entende que grande parte das receitas já fica corrompida, ou seja, um business de margem baixa. Aí você poderia falar assim, bom, mas se é um business de margem baixa, que qualquer coisa pode fazer com que o resultado seja de prejuízo, por que eu cogitaria investir nessas ações? Primeiro que vai de perfil. Se você acha que faz sentido para o seu perfil esse tipo de ação, já começa por aí. Segundo que, por ter uma margem reduzida, digamos que num cenário positivo a margem seja de 1 a 2% de margem positiva. Ou seja, é um business de escala. Se você vender mais, você tende a lucrar mais. Você precisa dessas vendas, dessa escala, para conseguir fazer com que o seu resultado seja maior. Porque se você vende mais, aí você vai ter mais receitas. Se você vende mais, tecnicamente você compra mais. Então, você comprando mais, você consegue trabalhar um preço melhor com o seu fornecedor. Então, daí você aumenta receitas, diminui custos e tudo isso gera um resultado melhor lá no final. Aí agora a gente vai entender o porquê que a queda da taxa de juros poderia influenciar nesses resultados muito além de apenas a taxa de juros, ou seja, do resultado financeiro das ações da empresa. Com a queda da taxa de juros, realmente a parte aqui do resultado financeiro iria potencializar, porque a gente consegue ver que ele representa 11%, que é bem relevante. Ou seja,
com um custo de empréstimo mais barato, a empresa teria menos corrosão aqui desse resultado por conta do resultado financeiro e ela abriria margem para ou lucratividades ou novos investimentos. Porém, é bom deixar bem claro que só o fato da taxa cair não significa que ela terá menos despesa financeira. Essa parte aqui de resultado financeiro, ela é composta pelos empréstimos e pela taxa de juros. Por quê? Se a empresa tomar muitos empréstimos, apesar de a uma taxa de juros menor, ela também vai ter um resultado financeiro maior. Então é um mix aqui de queda de taxa de juros e uma redução ou um controle de alavancagem com empréstimos. Mas fora isso, a queda da taxa de juros, ela oferece outras possibilidades para a empresa. Por quê? Com uma taxa de juros alta, as pessoas tendem a consumir menos, elas focam mais naquele consumo ali da residência, elas às vezes postergam uma troca de geladeira ou uma aquisição de um PlayStation, um sofá, alguma coisa do tipo. Então, às vezes, ela faz muito mais manutenções do que trocas. Porque como a taxa de juros alta deixa o dinheiro mais caro, as empresas geralmente contratam menos, elas produzem menos, então as pessoas tendem a ter menos dinheiro para gastar com coisas mais supérfluas. Ou talvez coisas de real necessidade, porém que tenham um custo de aquisição muito alto, então às vezes compensa postergar nesse período. Porém, com a queda de taxa de juros, tudo isso se inverte. As empresas tendem a produzir mais, a contratar mais, a população tende a ter um poder aquisitivo maior e ela tende a consumir mais. Então, fora essa parte do resultado financeiro, se a população e o cenário econômico em geral tende a ser mais produtivo e as pessoas tendem a consumir mais, as receitas podem aumentar. E lembra que é um business de escala, então as receitas aumentando, você vai ter um custo melhor, porque você vai conseguir comprar mais, ter uma melhor negociação com o seu fornecedor, então você tenderia a ter mais receitas, talvez um custo mais reduzido, e com o resultado financeiro sendo menor, tudo isso impactaria de forma positiva no final do processo, ou seja, a queda de taxa de juros não influenciaria apenas na questão do resultado financeiro, mas sim em todos esses outros aspectos de consumo e produtividade econômica. Isso impactaria de forma positiva todas as empresas e a Via acabaria se beneficiando desse processo. Esse vídeo não foi para dizer se os preços das ações estão caros ou baratos, mas sim para mostrar a composição do resultado desse perfil de empresa do segmento de varejo, para que vocês consigam entender que ele é um business de escala e de margem reduzida, e entender como que a taxa de juros poderia impactar diretamente nesses resultados. Então, depois de tudo que a gente já viu, deu para a gente perceber o seguinte, que com uma queda de taxa de juros e talvez um reaquecimento econômico, a população consumindo mais, as ações do segmento de varejo e principalmente a Via poderiam ter aumentos de receita, talvez reduções de custos, porque ela iria adquirir mais produtos de seus fornecedores e ela conseguiria trabalhar um preço melhor. E fora isso, que caso ocorra desalavancagem ou controle de alavancagem e essa despesa financeira caindo por conta da queda de taxa de juros, tudo isso poderia potencializar os resultados e dar uma possibilidade de que a empresa conseguisse trazer resultados positivos, ou seja, resultados de lucratividade. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!